Olá, turma. Na aula de hoje a gente vai responder a primeira atividade remota que vocês responderam, tá? Então, gente, o momento não tá fácil devido à pandemia e o isolamento social. Não tem sido fácil para vocês é, por não terem a presença de nós professores para tirar as dúvidas. Obviamente que é muito mais fácil. E também não está sendo fácil para nós professores, porque a gente está se desdobrando para tentar passar alguma coisa para vocês, tá? Mas aí a gente vai se ajudando e se Deus quiser a gente vai sair dessa o mais rápido possível e a gente vai se voltar a ver novamente, presencialmente. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão nós temos um quadro, tá mandando analisar as informações do quadro, né? Na primeira, no primeiro parte do quadro nós temos aí as revoltas. Número um, Guerra de Canudos. Número 2, Revolta da Vacina. Número 3, Revolta da Chibata. Número 4, Revolta do Contestado. A questão diz o seguinte: de acordo com os seus conhecimentos sobre as revoltas populares durante a República Oligárquica, indique que se associa corretamente a coluna da direita com a coluna da esquerda. Gente, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é fazer a ligação correta, tá? É uma questãozinha fácil, por quê? Porque é só vocês ir lá na questão, ir lá no livro, vocês iam ver a revolta que vocês iam acertar. Então vamos lá. A número um, Guerra de Canudos, vocês iam ligar para a letra C. Deixa eu diminuir aqui, pegar todos, pronto. Então, gente, o um vocês iriam ligar para C. Ou seja, nós temos agora um C. 2, revolta da vacina, vocês iam ligar para quê? Para 2D. Revolta da chibata, vocês iam ligar para 3A. Ou seja, revolta da chibata. O item 4, revolta do contestado, vocês iam ligar para 4B. E aí, gente, lá embaixo, a questão está pedindo isso, né? De acordo com seus conhecimentos, você vai ligar a coluna da direita para a esquerda. Já fizemos a ligação. Então vamos lá, gente. A resposta certa, gente, é a letra B de bola, tá? Por que B de bola? Vamos lá. A letra B está dizendo um C, né? Um C, Guerra de Canudos, ok? Conflito entre as forças do Exército e os habitantes do Arraial de Belo Monte, no interior da Bahia, teve como líder Antônio Conselheiro. Beleza, então é um C. Eu já sei que é um C. Se eu sei que é um C, só pode ser a letra B ou a letra D, né, gente? Por eliminação, eu já eliminei três. Só ficamos em duas alternativas, né? Então vamos lá. 2D. Revolta da vacina. Se eu ligar para D, ok. Revolta da vacina foi uma reação contra a política sanitária de Oswaldo Cruz, imposta de maneira autoritária à população da capital federal. Verdade. 2D, ok. 3A. Revolta da Chibata. Vamos lá. Se eu ligar para 3A, ocorreu em um navio da Marinha com os maus tratos, contra os maus tratos e as condições de trabalho e salariais que estavam submetidos os marinheiros. Então, verdade.
E 4b, revolta do contestado, foi um conflito relacionado à ocupação de terras na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, cujo líder foi José Maria. Gente, então era uma questãozinha fácil, né? Fácil. Muitos alunos erraram por não saber o que realmente a questão pedia, né? Então, se vocês fizessem a ligação corretamente, consequentemente, vocês iam marcar a letra B de bola, né? Então, a resposta certa aqui da questão 1 é a letra B de bola, tá? Questão 2. A questão 2, gente, diz o seguinte: os Estados Unidos emergiram como uma grande potência econômica mundial após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Por que os Estados Unidos se tornou a grande potência econômica pós Primeira Guerra Mundial? A questão quer saber isso. Por quê? Gente, essa resposta dessa questão, vocês achariam ela na página 21 do livro didático História Global, tá? Que é um livro de vocês que vocês têm, que por sinal é um livro muito bom, é uma coletânea muito boa do Gilberto Cotrim. Então, gente, os Estados Unidos se tornaram a grande potência econômica após a Primeira Guerra Mundial. Por que isso aconteceu? Então, vamos lá, gente. A letra A diz o seguinte: porque apoiou a Alemanha com o objetivo de enfraquecer a Inglaterra? Nunca, né, gente? Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha lutou contra os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos lutou contra a Alemanha. Ou seja, então a questão está errada, né? Então, existe a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália no início do conflito, né? E a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, que no decorrer da guerra, os Estados Unidos entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente, que vai ser a vencedora da guerra. Então, os Estados Unidos não apoiou a Alemanha, como a letra A diz. Então, a letra A está errada. Letra B. Liderou a criação da ONU. Gente, a ONU, que é uma instituição muito falada no momento atual, que é a Organização das Nações Unidas, ela foi uma instituição criada após a Segunda Guerra Mundial. Tá, gente? Então aqui tá errado. A ONU tá errada. Porque a ONU, ela só surgiu pós Segunda Guerra. E mesmo assim, a criação da ONU não faria com que os Estados Unidos se tornassem a maior potência. Então a questão está errada. Letra B. Fortaleceu sua economia ao fortalecer equipamentos, suprimentos a entente, enquanto as potências europeias tiveram as suas economias arrasadas pelo conflito. Gente, a resposta certa é letra C de casa. Tá, gente? Letra C de casa. Por quê, gente? Porque, gente, na Primeira Guerra Mundial, nós temos a Tríplice Entente, né? E a Tríplice Aliança, ou seja, antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial, os países eles se unem para lutar em lados do mesmo lado, né? Então a Tríplice Entente era a Inglaterra, França, Rússia. No decorrer da guerra, nós vamos ter mudanças nessas alianças. Inclusive, em 17, a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1917. 1914 a 1918, e os Estados Unidos só vão entrar na guerra em 1917, né? Então o que que acontece? No final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos lucrou muito, gente, vendendo produtos, alimentos, armas, munição para os países que estavam envolvidos em guerra. Ou seja, o professor Maia dos Estados Unidos entrou já no final, né? Foi o voto de Minerva para a vitória da Tríplice Entente. Então, os Estados Unidos, de credor ou de devedor,
se torna credor quando a guerra acaba, porque lucrou muito. Então o professor está dizendo que a Primeira Guerra Mundial foi benéfica para os Estados Unidos e como foi. Então, gente, a maior potência mundial, anteriormente os Estados Unidos, era a Inglaterra. Terminada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou essa maior potência econômica que nós temos hoje, ainda no século XXI. Né? A maior potência hoje é os Estados Unidos. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito benéfica para os Estados Unidos. Questão 3 é sobre o Tratado de Versalhes. Gente, o Tratado de Versalhes foi tema do vestibular. Caiu uma questão no vestibular da UESP, esse último que teve, o curso de administração, e pediu uma questão sobre o Tratado de Versalhes. E aí nós temos que entender, gente, o que foi o Tratado de Versalhes. Quando a Primeira Guerra acaba, que a Tríplice Aliança foi derrotada, os países vencedores da guerra, Alemanha, Inglaterra, a Alemanha perdeu, obviamente, né, gente? Inglaterra, França, Rússia, esses países vencedores da guerra vão fazer uma espécie de um acordo na cidade de Versalhes, na França, aonde eles vão punir a Alemanha severamente. Então a Alemanha vai ter que pagar milhões de libras. A Alemanha vai ser responsável pela guerra. A Alemanha vai ter que pagar milhões de libras aos países vencedores como culpada da guerra. Nós sabemos que não foi só a Alemanha a culpada, mas esse tratado dizia que a Alemanha era a única culpada. A Alemanha vai ter que ceder à França a propriedade absoluta, como diz o artigo 45, diz: a Alemanha cede à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sar. Gente, aqui nós temos aqui nesse tratado, a Alemanha, no processo de unificação da Alemanha, a Alemanha tomou 2 territórios da França. Esses 2 territórios são chamados Alsácia e Lorena. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que a França derrotou a Alemanha, a França vai reivindicar esse território que a Alemanha tinha tomado no processo de unificação, na guerra chamada Franco-Prussiana. Então, a Alemanha vai ter que devolver esse território para a França. No artigo 119, a Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas. Então, todos os territórios conquistados pela Alemanha, a Alemanha vai ter que devolver para os países vencedores. Artigo 171. Estão proibidos à Alemanha a fabricação e a importação de carros blindados, tanque. Ou seja, gente, armamento pesado, tanque, avião de guerra, vai ser proibido. Esses que a Alemanha ainda tinha de resto, né, que a guerra muitos foram destruídos, a Alemanha vai ter que devolver esses instrumentos de guerra para os países vencedores. Artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas, com a indenização que eu tinha falado. E outra humilhação para a Alemanha vai ser a imposição à Alemanha que a Alemanha não poderia passar de 100 mil soldados. A Alemanha não poderia ter 1.000 soldados, ou 100 mil soldados. Então o limite era 100 mil soldados, não podendo passar de 100 mil soldados, e nem ter nenhum armamento de guerra. Então, gente, o Tratado de Versalhes, para muitos historiadores, vai ser um tratado que vai culminar, de certa maneira, na Segunda Guerra Mundial. Não o tratado em si, mas todas as feridas abertas da Primeira Guerra Mundial, né? Então, o Tratado de Versalhes vai humilhar a Alemanha. A Alemanha já estava derrotada militarmente e economicamente. Os parques industriais
bombardeados, a economia é praticamente inexistente no pós-Primeira Guerra, as cidades destruídas, muita gente morta. E mesmo assim, a Alemanha vai ser humilhada, castigada pelos países vencedores. Então, esse tratado vai fazer com que os alemães eles cresça a ideia nacionalista, né? Ou seja, essa ideia de vingança, né, no alemão, que vai desencadear na Segunda Guerra Mundial esse nacionalismo extremado, esse nacionalismo, temos que nos, de certa maneira, nos vingar dessa humilhação. E quem vai utilizar muito bem esse terreno fértil é o Adolf Hitler, né, com o nazismo, tá, gente? Então, o Adolf Hitler ele vai utilizar muito bem esse panorama de nacionalismo extremado para fazer com que o alemão entendesse que a guerra era o melhor, né? Que era importante que a Alemanha se tornasse uma grande potência militar. E a ideia expansionista vai causar a Segunda Guerra Mundial. Então, o que diz a questão? De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que é o Tratado de Versalhes. Então, o Tratado de Versalhes, gente, a letra de, de erro, mas nesse caso aqui não é erro, tá, gente? O Tratado de Versalhes impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial e vai fazer ressurgir no alemão o nacionalismo, né? Esse nacionalismo forte, de amor à pátria, né? De essa ideia de que temos que dar o sangue pela nossa pátria. E além do nacionalismo, reorganizando as forças políticas do país, né? Então, gente, o Tratado de Versalhes foi isso, né? Foi um tratado pós Primeira Guerra. Gente, cuidado que muita gente confunde com a Segunda Guerra. Tá? O Tratado de Versalhes é pós Primeira Guerra, um tratado que vai humilhar a Alemanha, tá? Impor duras sanções à Alemanha. A questão 4, gente, vai pedir a composição dos blocos, né? Como eu falei para vocês, na Primeira Guerra, vamos entender, gente, esses blocos que a questão pede são alianças que aconteceram antes da guerra, tá? Então, já era eminente, evidente, que a guerra a qualquer momento, ia explodir. Então, vocês sabem que um país só não consegue vencer uma guerra. É importante alianças. Então, nós vamos formar dois blocos. A Tríplice Aliança, formado pela Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, e a Tríplice Entente, formada pela Rússia, a Inglaterra e a França. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Professor, mas e os Estados Unidos? Gente, essas alianças elas foram anterior à guerra, beleza? No decorrer da guerra, quando a guerra inicia de fato, nós vamos ter mudança nessas composições de alianças, tá? Por exemplo, a Itália, quando inicia a guerra, ela muda de lado. Ela passa da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. Em 1917, nós vamos ter muitas mudanças, nós vamos ter a saída da Rússia por causa da Revolução Russa e a entrada dos Estados Unidos, tá? Mas a questão, quando ela pede a composição, é a composição inicialmente, tá? E não no decorrer do conflito. Gente, uma observação importante da Primeira Guerra que faltou falar para vocês é que a Primeira Guerra Mundial ela aconteceu em solo europeu, tá? Ou seja, os confrontos, os embates aconteceram na Europa. Embora nós tivemos participação de outros continentes, mas os conflitos em si
Por exemplo, os Estados Unidos não foi destruído nenhum parque industrial nos Estados Unidos porque não aconteceu nenhum conflito dentro do território norte-americano. No entanto, os Estados Unidos foram para a Europa no final da guerra, em 1917, beleza? Gente, a questão 5 eu já tinha colocado já lá no simulado do Enem, tá? Quem viu a aula lá, a importância de vocês verem, eu coloquei essa questão aqui lá no simulado do Enem, que eu coloquei lá no canal. Então vamos lá. É uma questão que caiu no Enem de 2009, né, gente? Como se pode observar aqui, nós temos um coronel observando uma mulher votar. Gente, o que tem aqui de interessante nessa imagem? Que vocês poderiam analisar com cuidado. Vamos lá. É a figura da mulher. Gente, aqui nós estamos falando aqui de um período. Nós primeiro vamos lá, gente. Vamos ler a questão, depois a gente vai analisar as imagens. Nós temos um coronel vigiando a mulher votar. Beleza? Então vamos lá. Completamente analfabeto, ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras do trabalhador rural. Eu vou ler novamente. Completamente analfabeto, ou quase sem assistência médica, não lendo jornal nem revistas, nas quais se limitava a ver as figuras. O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte a nossa organização econômica rural. O coronelismo, gente, fenômeno político da Primeira República, de 89 a 30, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Então, gente, que estrutura social nós temos na República Velha? Nós temos o coronel como um fenômeno político. Que estrutura é essa? Gente, a resposta certa é a letra E. Por que, gente, a letra E? Porque vamos lá, gente. Que estrutura social era essa? A questão está dizendo, nesse período, essa prática está vinculada a uma estrutura social. A uma estrutura social agrária, né, gente? Nós temos aqui, agrária vem de quê? De terra. Ou seja, por que o coronel é tão poderoso? A figura do coronelismo. Porque ele era muito poderoso, gente. E o seu poder vinha da terra. Porque ele tinha muitas terras. Existia uma concentração de terra na mão desses coronéis. E também porque ele tinha um poder político local, né? Então, o coronel, gente, era o cara, né? O mais poderoso. Além do poder político na sua região, ele tinha um poder econômico, né? Uma influência muito forte, né? Então, a resposta certa é agrária, marcada pela concentração de terra, ou seja, uma terra que era concentrada na mão de poucos, e o poder local e regional, ou seja, essa era uma das características desse período. Questão 6, gente. Gente, eu esqueci de falar da imagem, né? Essa imagem, gente, ela até é um pouco. O Enem gosta de pegar muito o aluno, né? Nesse período, gente, a Constituição que vigorava no Brasil era a Constituição de 1891. Era a Constituição, deixa eu colocar aqui de novo. Era a Constituição de 1891, tá? Foi a primeira Constituição republicana que nós tivemos aqui no Brasil, tá?
A primeira Constituição republicana. A primeira Constituição da história do Brasil foi a Constituição Imperial lá no primeiro reinado, né? Mas a primeira Constituição republicana é a de 1891. O que diz essa Constituição? Mulher não pode votar, né? E aqui a gente está vendo ela votar. Mas por que porque o Enem colocou essa charge? Justamente para pegar o candidato, né? Para pegar o candidato. Então, nesse período, a mulher não vota ainda. A mulher só vai votar com a Constituição de 1934, na era Vargas, né? Com Vargas, que a mulher vai votar pela primeira vez. Questão C, gente. Outra coisa, tinha que ser alfabetizada, né? Então, existia uma exclusão muito grande do eleitor, que a maioria era analfabeta. Questão 6, caiu no Enem de 2016. O coronelismo era fruto de alteração da relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado, antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, vamos ler novamente o texto. Em 2016, o coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é então um sistema político nacional, com base em barganha, gente. Aqui é uma questão, uma palavrinha chave. É um sistema político nacional baseado em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado da polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Então, gente, o que é que o texto está dizendo? Então, vamos lá, a questão. No contexto da Primeira República no Brasil, as relações descritas baseiam-se em quê, gente? O que é barganhas? Barganhas é o toma lá da cá. Então, existia uma troca de favores. Barganhas é o que nós chamamos de troca de favores, é o que nós chamamos de toma lá da cá, e é o que nós chamamos de clientelismo, tá? Então, clientelismo é a troca de favores. Então, o que que acontece? O governador diz o seguinte: coronel, lá na tua região está precisando de um delegado, nomeia aí, nomeia. Precisa de uma professora, nomeia. Precisa de um médico, nomeia. Então, o que que acontece? O coronel, gente, ele tinha uma influência não só na agricultura, no seu interior, mas também na cidade, né? Então, esses cargos públicos que o coronel nomeava a mando do governador, ou mesmo do presidente, muitas vezes, eles eram hipotecados em apoio, né? Então, na época da eleição, o coronel ele arregimentava muitos eleitores em seu entorno. Professor, mas por que o coronel tinha tanto voto? Porque, gente, aqui é um período de desigualdade social, miséria, fome. E o coronel era muito rico e ele fazia muitos favores para essas pessoas mais pobres que dependiam de uma ajuda financeira ou até mesmo de um emprego na sua fazenda. E aí, na época da eleição, o coronel ele queria o retorno desse favor, que era o voto, né, gente? Até hoje, no século XXI, é recorrente essas práticas clientelistas, né? Aonde um candidato X
ele te dá um emprego ou mesmo um exame. E na época da eleição ele quer o retorno desse favor, mesmo nós sabendo que é um direito, né? Mas é, o político utiliza como uma espécie de uma arma, né? Ou seja, para tentar adquirir aquele voto, né? E aqui, gente, nesse período existiam os currais eleitorais, né? Onde aquele político, aquele coronel tinha uma grande influência política. Então, gente, aqui a resposta certa é disseminação de práticas clientelistas. Letra D. Tá? O que é disseminar? Propagar. O que é práticas clientelistas? Toma lá da cá. Troca de favores. Tá, gente? Gente, vamos ter cuidado que em provas as bancas não costumam colocar toma lá da cá, troca de favores. Geralmente eles utilizam o clientelismo, tá? Ou práticas clientelistas. O Enem já caiu várias provas do Enem utilizando o clientelismo como uma das características desse período, ou seja, essas relações políticas que o texto descreve. Gente, a questão 7, vamos lá. Eu vou ler nos itens para ir mais rápido, beleza, gente? Então vamos lá, gente. Aqui nós temos aqui a Primeira República, foi um período da história do Brasil que se caracterizou pelo afastamento do ideal de república, que deveria ser um governo para todos, na prática era um governo de poucos. Sobre os fatos os quais podemos caracterizar a Primeira República estão, gente, essas questões aqui, muitos alunos acham as mais difíceis por ter item 1, 2, 3, 4, 5. Só que é o seguinte, gente, quando o candidato ele conhece o assunto, essas questões elas se tornam de certa maneira fáceis. Para isso o candidato tem que entender realmente o conteúdo. Então vamos lá, gente, sobre esse período da República Velha ou Primeira República, vamos lá, item 1. O item 1 diz o seguinte: com o voto de Cabresto, os coronéis dominavam as clientelas rurais e manipulavam as eleições. Gente, é verdade isso? É verdade, muita verdade, né, gente? Isso aqui é muito verdade. Então, aqui nós temos o voto de Cabresto, que é aquele voto imposto, onde o coronel dominava essa clientela rural, manipulando as eleições. 2. A política dos governadores consagrava a troca de apoio entre o governo federal e as oligarquias estaduais, mantendo o mesmo grupo político no poder, gente. Isso era o que acontecia. Gente, política dos governadores foi uma política criada pelo governo Campos Salles. Era uma aliança feita entre o governo dos estados e o governo federal. Então, o governo do estado apoiava candidatos alinhados ao governo federal, ou seja, deputados e senadores que acompanhassem o governo federal na votação dos projetos. E o governo federal, em troca, mandava recursos, obras, né, e apoio político aos governadores dos estados. Então, essa política, chamada política dos governadores, consagra essa troca de apoio entre o governo federal e essas oligarquias estaduais, onde esses grupos vão permanecer no poder durante muito tempo. Então, a 2 é verdadeiro. A 2 é verdadeiro. 1 e 2 é verdadeiro. 3. A política do café com leite foi o domínio da sucessão presidencial pelos cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais, que alteraram-se na presidência da República. É verdade, gente.
A política do café com leite foi essa sucessão presidencial entre São Paulo e Minas Gerais. Então, nessa eleição, governava um paulista, na outra eleição, um mineiro, paulista, mineiro, paulista, mineiro. Muitas vezes, não necessariamente, eram políticos desses estados, mas que eram nomeados por esses estados. Daí nós temos a política do café com leite. Café, porque São Paulo era o grande produtor de café, e leite, porque o Minas Gerais produzia muito leite. Além disso, Minas Gerais tinha uma representação política muito forte. Era o estado mais populoso, e os estados mais populosos eram aqueles que tinham maior número de representação dentro do Congresso Nacional. Então, a 1, 2 e 3 são verdadeiras. 4. O movimento dos tenentes, que possui caráter militar, contribuiu para consolidar a República. Está dizendo que o tenentismo, que foi um movimento militar, contribuiu para consolidar os governos da Primeira República. Falso. O que torna a questão falsa? Isso aqui, gente. O tenentismo foi um movimento contra essa estrutura republicana, contra o fato de Cabresto, contra os coronéis, contra o clientelismo, contra o voto de Cabresto, contra as fraudes nas eleições. Então, a questão é errada, né? O tenentismo não consolidou os governos da República, pelo contrário, o tenentismo fazia oposição. Então, o item 4 é falso. Item 5. As fraudes eleitorais eram uma exceção e não regra nesse período. Devido a um rigoroso trabalho de fiscalização. Gente, não existia essa fiscalização de forma alguma. Então aqui existia a eleição Big de Pena, onde o mesário mudava o resultado de uma eleição em uma canetada, mortos que votavam, ou seja, pessoas pegavam o documento do morto, pessoas alteravam a idade. Então nós temos todo tipo de fraude aqui. E não existia uma fiscalização. E ainda está errado ainda. Fiscalização do processo eleitoral efetuado pela Comissão de Verificação de Poder. Gente, essa comissão era uma comissão alinhada ao governo, que ficava responsável por diplomar os candidatos nas eleições. Então, se porventura um opositor ganha a eleição, essa comissão ela não diplomava os opositores, alegando fraudes, né, compra de votos e tudo mais. Ou seja, era difícil, gente, aqui os coronéis perder o poder, né? Porque existia toda uma estrutura, todo uma, um mecanismo de controle mesmo, né? Então não existia essa fiscalização e essa comissão de verificação de poder, ela não era essa comissão fiscalizadora. Pelo contrário, ela ajudava a manutenção do poder desses coronéis. Então, gente, a resposta certa é 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então é a letra B de bola. B de bola. 1, 2 e 3. Muita gente colocou a letra E, dizendo que apenas a alternativa 5 está incorreta. Só que eu mostrei para vocês que o item 4 está errado porque diz que o tenentismo contribuiu para consolidar a República e não foi. Questão 8. Gente, essa questão 8, ela foi elaborada, mas é bom que se diga o seguinte. É,
alguns autores abordam o cangaço em uma perspectiva, outros historiadores abordam o cangaço analisando por outra ótica, beleza? Então, assim, essa questão aqui, eu peguei ela de um site muito famoso, só que é o seguinte, eu vou dar o gabarito da resposta e vou comentar em cima. Então, vamos lá. Embora fossem movimentos ligados à questão agrária e à falta de justiça no campo, Canudos e o cangaço possuíam finalidades distintas, né, gente? Então, o cangaço e Canudos, de certa maneira, eram muito parecidos pelo contexto geral, né? De pobreza, miséria, desigualdade social. Só que aqui a questão está dizendo que possuíam finalidades distintas. E realmente, gente, tinham finalidade distinta. Por quê? É, em Canudos, nós temos uma espécie de um misticismo religioso liderado pelo Antônio Conselheiro, onde eles queriam uma espécie de uma sociedade alternativa para viver. Viver numa terra que era deles, que eles diziam que é a terra de todos, em uma coletividade, né, onde eles repartiam o que colhiam, os animais que eles criavam, eles dividiam entre si, enfim. Eles tinham, de certa maneira, um ideal, né? Diferentemente do cangaço. E aí, gente, a resposta aqui é a letra B. O cangaço não tinha nenhum fim social na sua prática. Não busca a posse da terra e tampouco a justiça social. Luta simplesmente pela sobrevivência praticando violência. Então, gente, o cangaço, existem duas visões do cangaço. Existe a visão que o cangaço era uma espécie de banditismo social, aquele fora da lei, que matava, que roubava, que saqueava, que praticavam atrocidades. E existe a visão que o cangaço era uma vítima da estrutura da época. Uma estrutura essa que vai contribuir para o surgimento desses grupos, né? Então existem essas duas visões. A banca escolheu a letra B como correta, né? Mas nós temos que entender esse contexto, né, gente? Ver os dois lados. Então existem essas duas visões, tá? A gente sabe que o cangaço realmente praticava isso e não tinha a posse da terra como objetivo. Eles não tinham essa ideia de vamos ter essa terra para nós. Até porque eles não paravam em um único lugar. Eles andavam perambulando pelo Nordeste inteiro, tá? E muitas vezes praticando a violência, né, gente? Então a letra B de bola. A questão 9 fala do convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté, gente, vamos lá, foi o convênio de Taubaté. O convênio de Taubaté foi uma reunião na cidade de Taubaté, em São Paulo, uma reunião entre Minas Gerais, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses três estados eram os grandes produtores de café da época. Acontece o seguinte, gente. Em 1906, o café estava passando por uma instabilidade no preço no mercado internacional.
Então o preço do café no mercado internacional caiu muito. E aí o que que acontece? Tinha muito café aqui no Brasil e não tinha comprador para esse café. E aí esses estados citados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, se unem na cidade de Taubaté, onde eles vai ficar combinado entre eles convidar o governo federal para que o governo federal comprasse esse excedente, né, gente? O que é excedente? Excedente é o que sobra, né? Então, por exemplo, se eu tenho um exemplo, 5 sacos de feijão e eu vendo um, ou eu vendo três, o meu excedente é dois, quer dizer, é o que eu fico. Aqui nesse período, gente, o excedente era muito grande. Ou seja, não tinha comprador para comprar o café. Então, o que o governo vai fazer? O governo vai tomar dinheiro emprestado a juros para comprar esse café dos produtores, porque não tinha para quem vender. Esses produtores não vão ficar no prejuízo, vão lucrar, porque o governo vai comprar essa produção excedente. E aí quem vai pagar a conta? O povo, através de impostos, né? O governo vai tentar tirar esse dinheiro nos impostos do povo, né, gente? Ou seja, essa política era uma política de valorização do café, ou seja, para o café se tornar caro, os produtores não ter perca, né? E nós temos a intervenção do governo, ou seja, o governo intervém diretamente na economia. Então é a letra B de bola, gente. Letra B de bola. Por que a letra B? Porque o governo Tabaté foi uma valorização do café com intervenção direta do Estado na economia. Ou seja, quando o governo compra o café, ele está intervindo na economia, valorizando o café. Esse café é estocado, depois o governo federal, quando o café ele aumenta o valor no mercado internacional, ele é vendido, tá? É o famoso na lei da oferta e da procura. Quanto mais produto, menor o preço. Quanto menor o número de produtos, o preço alteia. É a ótica capitalista, né, gente? A lei da oferta e da procura. Questão 10, gente, é uma questão discursiva é, que manda vocês descrever o contexto, descreva o contexto geral em que ocorreram as revoltas rurais. Então, que contexto foi isso? Contexto de desigualdade social, concentração de terra, ou seja, existia uma concentração de terra na mão de poucos, né? Existia uma exclusão social, ou seja, quem vota aqui, quem pode participar das votações? Somente os alfabetizados. E quem era esse alfabetizado? Uma minoria. Menos de 10% da população era alfabetizada. Os outros 90% não participavam. Pesados impostos. O pobre pagava pesados impostos. Ou seja, falta saúde, da educação. E ainda tinha secas, alguns períodos de seca, que vai prejudicar ainda mais a vida do trabalhador rural. Então, gente, por tudo isso, ou seja, a opressão do coronel, a opressão do governo federal, governo estadual, por tudo isso, vão ter o surgimento dessas revoltas rurais, como Canudos, o Contestado e o Cangaço. A gente trabalha junto com essas duas revoltas, mas o Cangaço não foi uma revolta em si, foi um movimento, tá? Então vocês iam colocar isso, tá, gente? Contexto em que ocorreram essas revoltas. A questão 11 e última, vocês iam relacionar o coronelismo e a exploração do sertanejo. Gente, estava na página 84 a 88.
vocês iam falar, gente, o que eu já falei aqui já anteriormente. Quem era o coronel? O coronel era uma figura, uma pessoa rica, que o seu poder vinha da terra, ou seja, ele tinha muita terra. Além da terra, ele tinha muita influência política. Ele era, além do poder político, ele tinha um poder econômico. Ele, além do poder econômico e político, ele tinha um poder de manipulação muito grande perante o sertanejo, né? Principalmente nos seus chamados currais eleitorais, onde ele tem um controle do voto. E esse controle do voto vai ser ratificado nas eleições, né? Onde esses sertanejos vão ser manipulados, obrigados a votar no candidato nomeado pelo coronel. É o que nós chamamos de voto de cabresto, né? O voto imposto pelo coronel. Então aqui nós temos, vocês iam colocar essa contextualização, né? Falar o coronel, a relação do coronel com o sertanejo, né? O pobre.